Queria falar um pouquinho com vocês sobre como funciona a avaliação neuropsicológica. Ela tem algumas etapas e eu vou explicar de maneira breve cada uma. Primeiro de tudo, a gente faz uma entrevista de anamnese com os pais ou com a pessoa que vai ser avaliada, tá? Se for um adulto, é com a pessoa que vai ser avaliada, e se for uma criança, é com os pais. Por que essa entrevista de anamnese ela é tão importante? Porque a partir dela a gente consegue saber quais são os passos necessários para o restante da avaliação. Cada avaliação ela é bem individualizada. Lógico que existem alguns testes que são usados para todas, né? Como, por exemplo, o teste de perfil cognitivo, o QI, o teste de memória, de atenção, mas para além desses, a gente também aplica outros. Depois disso, dessa entrevista de anamnese inicial, começam as sessões de testes, assim, depende do rendimento de cada um. Eu observo, quando eu vejo que a pessoa está cansada, eu vou tentando mesclar um pouco os testes para não ficar exaustivo. Depois disso, a gente faz devolutiva final. Essa devolutiva é um relatório em que eu vou explicar passo a passo da avaliação, quais foram os resultados. Detalhe importante, quando é uma avaliação de adulto, eu sempre chamo a pessoa que mais convive com esse adulto também para uma entrevista. No caso de criança, eu peço relatório para a escola ou para algum outro profissional que o acompanha. Por que a avaliação ela é importante? O que ela responde? Ela consegue dar um parâmetro geral do que está acontecendo. Então, por exemplo, se for para uma criança que está com uma dificuldade de aprendizagem, a gente consegue auxiliar a escola na melhor maneira de aprender, dessa criança aprender. Se for o caso de um adulto que está com perda de memória ou se existe uma investigação de autismo, a gente consegue contribuir para o diagnóstico do psiquiatra ou do neurologista e também fazer as intervenções necessárias. Então, basicamente, são 3 passos para avaliação. A anamnese, com a entrevista inicial, onde eu aplico algumas escalas já, a fase de testes e a devolutiva final.